Oi, pessoal. Sou a professora Daniela Campolina. Eu trabalho na educação básica no município em Minas Gerais, com forte influência da mineração. E há muitos anos, tenho pensado e desenvolvido materiais didáticos nessa área. E sou pesquisadora também, doutoranda da UFMG e participante de um programa de intercâmbio doutoral na York University, no Canadá. E junto com a minha orientadora, Lussandra Gianassi, nós estamos ministrando uma disciplina no doutorado, no mestrado profissional da biologia, na UFMG, designada Controvérsias Sociocientíficas e Território, Barragens de Rejeito. Então, esse vídeo hoje é o segundo vídeo de uma sequência de 7 vídeos sobre essa temática. Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela para nós darmos sequência. Deixa eu voltar aqui do primeiro. Então, esse é o segundo vídeo, tipos de barragens de rejeitos. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sequência e faz parte de uma disciplina, e especificamente do terceira unidade dessa disciplina. Então, nós vamos tentar responder ao longo desse vídeo o que são barragens de rejeitos, quais são os tipos convencionais de barragem de rejeito, e será que existem barragens seguras? Então, só para nós lembrarmos, o rejeito ele faz parte de um processo de beneficiamento de minério, não só minério de ferro, e nós usamos aqui um infográfico, porque, como professores, é muito interessante, os jornais, principalmente depois do rompimento da Vale em Brumadinho, tiveram vários infográficos e materiais que podem ser utilizados como didáticos, todos estão com link, depois nós podemos passar alguns também. E esse é um infográfico que mostra um pouquinho desse processo, só para a gente entender que o rejeito ele vem do processo de beneficiamento, no caso ele está falando do minério de ferro, mas de outros também. Por quê? Porque os minerais eles não se encontram sozinhos na natureza, as rochas elas são grandes misturas sólidas. E isso, inclusive, é um conteúdo que dialoga com o conteúdo de química, em que é possível a gente associar o processo de beneficiamento e a produção essa geração de rejeitos como uma forma de um método de separação de misturas, onde que vai se separar o mineral que tem valor econômico do que não tem valor econômico, que é chamado de rejeito. Com relação a algumas definições legais, o que seria barragem de rejeito? Nós vamos usar a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a Lei Federal 12.334 de 2010, que ela define barragem, mas aí barragem de uma maneira geral, qualquer estrutura em curso permanente temporário de água para fins de contenção à acumulação de substâncias líquidas ou misturas de líquidos e sólidos, compreendendo um barramento. Então, lembrando, meus alunos muitas vezes confundem isso, achando que na barragem de rejeito vai ter água, mas não, na barragem de rejeito vai ter uma mistura de líquido com sólido e sólidos, numa consistência que seria o que a gente chamaria de lama, Claro que tem definições técnicas aí, mas a grosso modo seria lama. E em 2017 teve uma portaria do Departamento Nacional de Produção Minerária, o atual Agência Nacional de Mineração, que definiu melhor o que seria uma barragem de mineração, que aí está falando dos barramentos que são construídos, geralmente eles são construídos, inclusive aproveitando vales, eles estão associados a atividades desenvolvidas com a questão minerária, são construídos numa cota superior à topografia original do terreno, e eles podem ser de caráter temporário ou definitivo para fins de contenção, acumulação, decantação, descarga de rejeito ou de sedimentos provenientes de atividade de mineração. Então, geralmente, a barragem ela é feita em diques, nós vamos ver alguns desenhos esquemáticos disso, e em cima de córregos, em cima tem um processo de aterramento, mas e em vales, para aproveitar justamente a questão geográfica e fazer um barramento para contenção desses rejeitos. Aí a gente tem uma estrutura aqui mais para mostrar a proximidade das instalações de beneficiamento da mina e a proximidade da barragem de rejeito. Por quê? Isso também é uma forma de otimizar os processos, Então, você tem uma economia aí também relacionada com isso, para você não ter que transportar isso para
locais muito distantes. Então, você tem uma otimização de ganhos também da mineração com esse esquema das barragens estarem próximas das minas. E no caso, como as minas estão nas serras, por isso também as barragens estão no alto. Para nós entendermos um pouco como é formado o rejeito. Então, eu vou explicar muito simples, de maneira bem simples, mas é claro que um professor de química, mesmo nas aulas de ciências de introdução à química, é possível se fazer isso com mais detalhe. Aqui é só a título da gente ter um pouco de noção o que seria essa flotação convencional, né? Então, um processo de separação de misturas, você tem grandes flotadores. Esses flotadores, eles recebem ar, eles recebem, porque a flotação, esse processo de separação tem a ver com isso, né? Então, entra nessas colunas de flotação o minério, a rocha, na verdade, moída, né? O processo de comoição, ela bem fina, junto com água e com dois tipos de substâncias. Aqui a gente está caracterizando, né? Na flotação convencional tem o que a gente chama de substâncias coletoras, que elas são surfactantes e que tornam a molécula hidrofóbica. O que é isso? Seria uma molécula que repele a água. Então, essa substância que vai ficar o quê? Que vai flutuar, né, em cima das demais, que ela vai ficar junto com o ar. E na flotação convencional, essa seria o mineral de valor econômico seria flotado, enquanto que as substâncias depressoras que são acrescentadas, elas o que? Elas vão tornar a molécula hidrofílica, né? Que vão o quê? Ter essa interação com a água e por isso vai facilitar a decantação. E na flotação convencional é aí que é gerado o rejeito. Então, isso a gente tem aqui um exemplo, né, de um tipo de coluna de flotação. Isso fica girando aqui, né? Essa água vai entrando e aqui entra a rocha moída, o ar, sai o afundado e a espuma com esse minério de valor econômico. Só que, no caso da mineração de ferro, ela é chamada de flotação reversa. Isso tem a ver por causa das características do minério de ferro também, dentre elas a densidade. E aí também o professor, né, de química pode trabalhar essas características com mais profundidade. Então, no caso da flotação do minério de ferro, a espuma, que é o rejeito, né, e enquanto que o que vai ser o afundado, que vai ser o minério de ferro com valor econômico, mas o processo ele é bem semelhante. Então, para nós entendermos como que são construídas, né, esses são os métodos convencionais de construção de barragem. Você tem uma área que é a fundação, geralmente compactada, né, uma parte mais compactada e que deveria impedir a infiltração, né, de água, que tivesse contato com os lençóis freáticos. E aí a grande questão, né, as barragens geralmente elas são licenciadas não para um dique, geralmente elas são licenciadas para que começa com o dique e ao longo do tempo vai ocorrendo os alteamentos, né? Então, quando você tem, porque os complexos minerários, eles pensam em décadas, então aí você tem uma estimativa de vários alteamentos ao longo desse processo. E a grande questão também é como são formados os alteamentos. Então, no caso do método construtivo, que é chamado amontante, né? Então a montante é acima, porque os diques são construídos na direção do rejeito. Então, e você tem pouco contato dos outros, você só tem o contato do dique inicial com a fundação. Isso aqui de tapete drenante, na verdade, é uma representação por causa que tem que haver vários processos que devem possibilitar a drenagem, né? Esse excesso de água não pode se acumular na barragem. Essa que seria, a grosso modo, a ideia. E então, ou seja, a montante, você tem só essa estrutura aqui inicial, que ela tem contato com a fundação da barragem. No método de construção ajusante, esse método, né, ele ocupa mais espaço, né, em relação a isso aqui. A gente vai ver um quadrinho comparativo no próximo slide. E por isso também ele é considerado que ele demora mais, né, ele ocupa mais espaço, demora mais tempo para ele ser construído, mas ele é considerado um método em que é mais possível de você fazer um controle da questão da drenagem que ocorre do sistema de drenagem. O que isso não significa que essa barragem é 100% segura. Nós vamos ver ao longo dos vídeos que não existe barragem 100% segura.
né? Pode haver, senão a pessoa vai pensar assim, então nós vamos escolher sempre o método jusante que a gente vai resolver todos os problemas. Não. Porque a barragem é uma estrutura que ela é construída, mas ela está em contato, né, com o ambiente. Então, você tem uma questão de mudanças de temperatura, de chuva. Você tem várias situações que vão acontecer ao longo do tempo que não garante a estabilidade dessa barragem simplesmente pelo método. É claro que a ajuda já é um fator positivo, mas isso não garante. Então, no caso da jusante, não é que seria um método 100% seguro, não é, mas ele, o formato dele, e aí a gente pode até pegar algumas questões de física, né, da área, e a questão da pressão, né, menor área, então pode fazer algumas associações com isso também. E tem um método que é considerado, né, intermediário, que é o linha de centro, que ele ocupa mais espaço do que ele tem, né, um contato maior com a fundação da barragem em relação à montante, mas menor em relação à jusante, ele faz como se fosse uma linha aqui também. E aí, né, como então comparar esses três métodos? Aí a gente pegou uma publicação, está diferente da ordem anterior, porque a gente pegou o quadro mesmo, e aí esses autores, eles mostram um pouquinho das vantagens, desvantagens e fazem algumas observações. E aí, então, e aí, como nós estamos trabalhando a questão das controvérsias, eu acho muito interessante a gente pensar vantagens e desvantagens para quem, né? Então, por exemplo, o método ajusante, ele tem menor probabilidade. Probabilidade não significa certeza. Atenção às palavras. De ruptura interna. Superfície provável de ruptura, passando sempre ao longo do material resistente compactado. Então, está falando aí que existe o quê? Uma possibilidade maior de ter um sistema de drenagem mais eficiente. Desvantagens: custo elevado, menor aproveitamento de área disponível, maior volume de material compactado. Então, ou seja, desvantagens e vantagens para quem? Montante. O método A montante: menor custo, maior velocidade de construção, melhor aproveitamento da área, aí tem uma questão de melhor vazão areia e lama. Não existe uma erosão eólica e hidráulica dos taludes, né? Aí isso aí ficou um pouco no ar. Superfície freática elevada, maior risco de ruptura por piping. Eu vou explicar nos slides, nos próximos slides, o que é piping. Então, ou seja, vantagens, menor custos. Desvantagens, maior risco de ruptura. Então, ou seja, vantagens e desvantagens para quem, né? Sempre bom a gente pensar nisso. E aí tem a questão de superfície provável de ruptura passando pelo material embaixo, aí isso tem um pouco a ver com a própria estrutura dela, não nos interessa tanto aqui, mas a dificuldade de implementação do sistema de drenagem eficiente. Eu acredito que essa é o importante de se frisar, por causa que esse sistema de drenagem não eficiente que foi responsável também pelos os grandes rompimentos. Então, se você tem uma barragem que ela tem a vantagem de ter menor custo, mas a desvantagem que dificulta fazer a drenagem eficiente, que é uma das grandes causas de ruptura, e que tem maior possibilidade de ruptura, então vantagens e desvantagens para quem? Né? E o que a gente está considerando aí nisso? E a linha de centro, que ela é intermediária, né? Apesar dela ter uma economia de espaço em relação à jusante, ela gasta um pouco menos de material em relação à jusante, mas ela também tem uma drenagem interna mais eficiente do que a montante. Enquanto que as desvantagens tem também o risco do pipe, tem o risco de fissura no dique da barragem e tem uma dificuldade também na implementação de uma drenagem eficiente. Então, aí tem duas coisas aí diferentes, drenagem interna e drenagem de maneira geral eficiente. Então, um comparativo aí desses três tipos convencionais de barragem. Isso aqui é uma imagem também que nós pegamos de jornal, né? Porque são tipos de imagens e de reportagem que vocês podem usar também com os alunos. Ele mostra o processo dos alteamentos, que é um dos tipos de barragem, que é o amontante, como que a barragem está próximo, né? Aí está falando mineradora, mas dentro dessa questão da área de beneficiamento. Então, você tem um dique de partida, um alteamento, um lago de decantação, onde que joga esse rejeito. Então, assim, bem didático para se pensar em como trabalhar de maneira simples com os alunos. E aí a gente pensa, né, mas como saber
a situação de uma barragem? Quais são os critérios que definem? Será que tem alguma barragem perto da minha casa? Nós vamos fazer um vídeo específico sobre essa questão da localização de barragens, mas aqui a gente já deixa uma dica de alguns sites que têm informações, que você encontra informações como a classificação de uma barragem, que no vídeo 7 a gente vai explicar o que significa isso, o risco, o dano potencial, o volume, o tamanho, né, em altura do barramento, e se ela está em nível de emergência acionado, que nós também vamos falar isso no vídeo 7. Então, nós colocamos aí duas bases de dados, que é da Agência Nacional de Mineração e do IDS-ZEMA, que é a base de Minas Gerais. A base de Minas Gerais, ela é mais detalhada do que a base nacional, por causa de uma lei, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que a sociedade civil, com muita luta e pressão, em 2019, conseguiu aprovar. Então, a gente tem um sistema mais detalhado de barragens, de cadastro de barragens, do que a Agência Nacional de Mineração. E nós vamos ver nos vídeos seguintes que é possível, inclusive, a gente baixar essas informações e trabalhar elas no Google Earth, que é um software livre. Então, aqui, por exemplo, é um print, né, do Google Earth, como que a gente pode ver essa imagem, salvar essa imagem, e aí está mostrando, né, as cores, tem a ver com as classificações das barragens e a localização dessas barragens. Então, tem como você colocar e analisar a partir de outros dados também, né, essa questão da referência da barragem em relação a onde você está. Então, novamente, né, como que esse conjunto de vídeos que nós estamos fazendo, ele tem também um objetivo de enfatizar como que a informação ela é importante e como que a escola ela pode não só ser um espaço de divulgar informações, mas também de produzir conhecimento. Então, para isso, é muito importante, e conhecimento na área ambiental. Então, a gente está usando a própria ciência e tecnologia também para entender mais essas controvérsias sociocientíficas. E para isso é muito importante os professores e as comunidades conhecerem e acessar as bases de dados que já existem sobre barragens, porque isso também foi a partir de muita luta, né? Não, assim, infelizmente, só depois, né? Mas só depois dos rompimentos é que teve um acesso maior à informação. Eu vou contar isso nos vídeos posteriores. E a importância de entender essas informações, analisar esses dados em nível do seu território e da sua localização geográfica mesmo, e buscar informações, buscar e cobrar informações, porque as bases nacionais e estadual, elas dão informações gerais, mas há barragens que elas têm que ter, eu vou explicar isso no vídeo 7, um plano de segurança de barragem, um plano emergencial de barragens, plano de ação emergencial. Então, ou seja, e você está numa área que tem alguma dessas barragens, na área de influência de uma dessas barragens, se você estiver, é muito importante que você tenha essas informações. Eu já adianto que, apesar de estar na lei que elas deveriam estar disponíveis com facilidade, geralmente elas não estão. Então, quais são os caminhos possíveis também de se buscar essas informações? Tudo isso dentro de uma ótica, de uma educação problematizadora, né? E sempre enfatizando isso mesmo, uma concepção de empoderamento e uma tomada de decisão que não seja apenas didática, né? Mas uma tomada de decisão dentro de uma ideia de formação crítica, se conhecer mais o seu território, você como professor e seus alunos também, e se pensar, né? Qual que é meu papel nesse território, qual que é o nível de risco que eu estou submetido nesse território por causa da mineração, e as várias controvérsias que envolve, e como que eu posso atuar diante desse contexto. Então, é isso que nós queremos trabalhar nesse vídeo.